Simbora, pessoal, queridos. Então vamos lá, deixa eu me apresentar aqui. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos vocês. Espero que cada um esteja bem, que estejam guardados aí do corona e os familiares também, tá bom? Então, aula de hoje nós vamos continuar o nosso papo de física barra matemática, né? Nesse iniciozinho, a matemática bem pegando aí no nosso pé. Ontem nós vimos um monte de coisas diferentes não, coisas da matemática, né? A gente viu seno, cosseno, tangente, vimos um pouquinho de trigonometria do triângulo retângulo. E aí hoje nós vamos partir para o assunto grandezas vetoriais, tá? Grandezas vetoriais. E acho que eu estou devendo de colocar TC no seu... Preciso anotar as coisas, senão não vai dar tempo. Acho que eu estou devendo de colocar TC aqui no seu AVA, no seu ambiente virtual de aprendizagem. Ó, só tem o TC do módulo 1. Vixe, gente, eu tô lascado então, porque você tá lascado então, que eu acabei esquecendo, ó. Nós já estamos no módulo 4 e vamos pro 5. Vou passar lá os TC para vocês fazerem e vou anexar. Porém, podem ficar tranquilos, eu não vou pedir todas as questões do TC. Não vou, tipo, façam todos e entreguem. Mas eu vou pedir algumas do módulo 2, algumas do 3, algumas do 4, tá? E aí hoje a gente começa o módulo 5. Beleza, gente? Não deixem de fazer as questões, porque além de você ser avaliado por elas, né? Quem entregou certinho na data e resolveu corretamente, vai ter a notinha legal lá no final do ano. Quem não tá entregando, depois, gente, precisa assim, gabaritar as provas. Tá? Quem não entrega nada lascou, né? Mas assim, quem deixa bastante de entregar, quem faz de qualquer jeito, tudo, chegar lá no final do ano vai ter que ter gabaritado as provas tudo. Né? Então, vamos fazer as questõezinhas, que é uma forma de treinar também. Então vamos lá. Olha lá o que ele diz. Tá vendo o teleférico aqui? Quem já andou de teleférico? Eu nunca andei. Ou o famoso bondinho, né? Nunca andei. Eu odeio, professor. Eu fui lá mês passado. Foi muito legal. Ah, sério? Mas você na Venezuela? Esse daqui da Venezuela? Não, eu fui no Rio de Janeiro. Eu fui no Pão de Açúcar. Putz, que legal, meu. Que massa. Mas não tava na pandemia lá parado? Então, lá dentro de um bondinho cabe 70 pessoas. Aí tá andando só 30 Caramba, por cabe 70 pessoas lá dentro, meu. 70. Antigamente, antes do Covid, no caso, ficava todo mundo bem atumultuadinho um em cima do outro. Aí agora, por Entendi. conta do Covid, aí só vai metade das pessoas. Nossa, mas que massa, pô. E dá medo ou não? Dá medo na hora que você entra, mas assim, ele vai bem devagarinho, então não dá tanto medo, não. Nossa, que legal, pô. Nossa, queria andar. Eu fui pro Rio de Janeiro poucas vezes na vida. E aí quando eu fui, eu não, nem fui nesses lugares padrão, assim, porque não tinha dinheiro também. É caro pra gente subir no bondinho? Então, assim, eu fiz um pacote de ida no Cristo e no bondinho, né? A gente pagou um valor X lá. Mas eu acho que é 30 e poucos reais por pessoa. Ah, não é exagerado, assim. É um pouco carinho, mas não é rios de dinheiro, não. Eu pensei que É, fosse não. 100 conto por pessoa. Eu já ia O falar Cristo é mais aí. caro. O Cristo eu acho que é 50. Ah, mas o Cristo deve ser da hora ali, hein, meu? Nossa. É lindo. Legal. Então, gente, já falamos das curiosidades. Vamos ler a questão. A questão, só pra gente terminar ela aqui, ó. Ela diz o seguinte, que tem um teleférico que ele tá, ó. O teleférico mais alto, segundo mais longo, fica na cidade de Mérida, na Venezuela, unindo a cidade ao Pico Espejo, cujo topo está a uma altura, então a altura dele, 4.765 acima do nível do mar. O teleférico sai da estação de Barinitas a então, ó, ele está aqui numa altura de 1.577 metros acima do nível do mar. E aqui em cima, 4.765 acima do nível do mar. Tá? E depois de se deslocar, 12,5 quilômetros atinge o topo. Então, para ele sair daqui de baixo, ó, e andar, velocidade de bondinho, ó, para ele andar até aqui em cima, ele andou 12,5 quilômetros. E aí ele diz: considere que o cabo do teleférico seja completamente esticado e que o ângulo θ, e que θ seja o ângulo com vértice na estação de Barinitas.
formado pelo cabo do teleférico e a horizontal, conforme a figura. Aí ele fala aqui, ó, algumas medidas de ângulo e fala quais são o seno, cosseno e tangente desse ângulo. E aí ele fala, opa, deixa eu tirar a resolução. Nas condições, o ângulo θ é mais próximo de. Então, gente, né, ele fala, nas condições, vamos olhar. Deixa eu desenhar aqui, ó. Primeiro, a estação Barinitas aqui, ó, essa primeira estação, ela tá a 1500 e pouco do nível do mar. Cadê? 1577. Então aqui embaixo, ó, é o nível do mar. E essa distância aqui, ó, é 1577. 1577. Só que o teleférico ele vem até esse outro ponto aqui, ó. E esse ponto, ele está bem mais alto que o nível do mar. Ele está a 4.765 metros do nível do mar. Então por isso que eu referencio ele desde aqui de baixo até aqui, ó. Até aqui. Até aqui, beleza? Isso é o que ele conta. E aí ele fala que o bondinho, o teleférico, para sair daqui e andar até aqui, ó, ele anda 12,5 quilômetros. Caiu. Beleza? A pergunta que ele quer saber é qual é o ângulo medido com a horizontal. Então deixa eu pegar minha caneta aqui. Nas costas. Ele quer saber qual é o ângulo com a horizontal. Então, ó, se eu tenho uma horizontal aqui, qual é esse ângulo alfa? Vou chamar de alfa, tá? Por não ter outro nome. Como é que chama esse ângulo? Bom, esse ângulo, então, vai depender de características que a gente tem desse triângulo. Perceba aí, ó, que eu tenho uma hipotenusa, um cateto, no caso o ângulo é oposto. Então, se eu tenho hipotenusa e cateto oposto, bom, eu vou utilizar a relação de seno. Seno de alfa. Seno de alfa é exatamente o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aí, praticamente acabou o meu exercício, né? Mas, primeiro, quem é o meu cateto oposto? Olha só, se tudo isso aqui, ó, se tudo isso aqui mede 4.765 e toda a parte de baixo vale 1.577, então é fácil a gente enxergar que o cateto oposto vai ser o 4.765 menos o 1.577. Não é fácil a gente imaginar isso? Opa, tem alguém chegando na aula aqui, ó. E aí? 4765 menos 1577 dá 3.188, tá? 3.188. Eu vou apagar aqui, ó, e você anota no seu caderno da onde veio. 3.188. Deixa eu liberar a pessoa que chegou agora. Ué? Olha isso aqui, gente, bruxaria, ó. Vocês ouviram, não ouviram alguém tentando entrar na aula? Bom, sei lá. Bom, então, gente, se esse cara é 3.188, basta você fazer, então, que o seno de alfa será 3.188 dividido por 12,5, mas eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, 10, 20, 30. Dividido por 12.500, tá? E aí, faz a conta aí. 3.188 dividido por 12.500. Vai dar 0,255. Então, seno de alfa, 0,255. Beleza? Tem alternativa para isso? 0,255. Vamos lá. 0,255 seno. Gente, não tem exatamente, mas ó, o ângulo mais próximo é qual? Bom, ó o seno aqui, ó, 0,259. Parecido com o nosso, né? 0,255. Então, aproximadamente 15 graus. Gente, vocês viram isso? Apareceu e sumiu aqui. Meu Deus, coisas estranhas, hein? Coisas estranhas. Então, gente, a alternativa que só pode ser aqui, a alternativa B,
porque tá bem próximo, né, o 0,255. Fechou? Alternativa B, gente. Ah, agora sim apareceu. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a discussão de grandezas vetoriais. Você precisa muito saber o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar, tá? Então, anota aí, ó. Ixi, apaguei o nome, não era para apagar. Vamos apagar agora. Grandezas vetoriais. Gente, o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar? Então, escreve aí, grandezas vetoriais, x, tipo versus, grandezas... Não ficou bom aqui, vou fazer diferente. Vou apagar tudo mesmo, já foi. Eu dividi a lousa, gente, em grandeza vetorial do lado esquerdo e grandezas escalares do lado direito, tá? Grandeza escalar, grandeza vetorial. Qual é a diferença entre esses dois caras? Bom, a diferença, gente, daqui a pouco a gente lê essa apostila, o que ele tá falando aí, direção, sentido, módulo e tarará, e mil coisas. Mas o que eu quero que você lembre de grandeza vetorial e grandeza escalar é o seguinte. Vou dar exemplos. A grandeza escalar, ela é uma grandeza que com apenas uma informação eu consigo conhecer o que a pessoa está querendo me dizer. Então, calma lá, eu vou me expressar melhor para você entender. A grandeza escalar, ela basta uma informação para a gente entender a mensagem. Eu vou dizer um exemplo de uma grandeza escalar para que você comece a entender a diferença entre elas. Por exemplo, a massa das pessoas. A massa das pessoas é uma grandeza escalar. E aí eu vou dizer uma grandeza vetorial para você entender qual é a diferença entre elas, tá? A massa é uma grandeza escalar. Já a velocidade ou a força, sei lá, várias unidades, várias grandezas vetoriais. Já a força é uma grandeza escalar. E aí eu vou te dizer o porquê. Gente, se eu falar para vocês o seguinte... Gente, eu fiz 10 Newton de força no meu... Deixa eu ver aqui. 10 Newton de força na lousa. 10 Newton de força na lousa. Aí eu pergunto pra vocês. Vocês sabem pra onde a lousa foi? Se ela, eu só tô falando que eu fiz 10 Newton de força. Então, eu tô dizendo grandeza força... Mas eu só te contei a intensidade. Eu falei que foi 10 Newton de força. E aí eu te perguntaria, ó, eu fiz 10 Newton de força na lousa. E a pergunta é, essa lousa vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, vai ficar no mesmo lugar, vai ser empurrada para frente, vai ser empurrada para trás, ela vai para onde? Se eu fizer 10 Newton de força na lousa, ela vai para onde essa lousa? Para onde ela vai se deslocar? E aí o que você deveria pensar? A princípio, você deveria pensar, professor, você precisa me dizer se essa força que você fez
ela é daqui para lá. Aí, ó, você consegue saber. Ah, ou professor, essa força é de lá para cá. De lá para cá. Ou professor, essa força é empurrando a lousa. Ou professor, essa força é, ó, derrubando a lousa. Como é essa força? Entendem o que eu quis dizer com grandezas vetoriais? O que eu quis dizer aqui é o seguinte, que se eu falar para vocês que eu fiz uma força de 10 Newton, a pessoa que está ouvindo isso, ela não consegue compreender totalmente a informação. Não consegue. Por quê? Porque a grandeza vetorial, a grandeza força, você precisa dizer pra gente qual é a intensidade da força, verdade, né? 10 Newton. Mas você também precisa dizer pra gente qual é a direção que você aplicou essa força. Ah, professor, foi na horizontal essa força. Tá, mas e foi para a direita ou para a esquerda? Então você precisa me dizer o sentido dessa força. Então, qualquer grandeza vetorial, você precisa contar intensidade, direção e sentido. Todas as grandezas vetoriais, elas precisam desse trio de informações. Com esse trio de informações, você consegue saber exatamente o que está acontecendo, para onde vai essa força, de onde vem, para onde vai, qual é a intensidade dela, se ela vai para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, né? E assim vai. Já a massa, gente, a massa, basta alguém me dizer a intensidade dela. Se eu disser para vocês o seguinte, ó, essa semana eu me pesei, né? Aliás, eu medi a minha massa, né? E aí tava lá, 62 quilogramas, 62 quilogramas, que é a minha massa aproximadamente. Gente, se eu contar pra vocês, ó, gente, o professor tem 62 quilogramas de massa. Alguém de vocês vai falar assim, mas é pra direita ou pra esquerda? Vocês concordam que não faz sentido isso? Se eu falar 62 kg de massa, já está explicado e fim de papo, você já entendeu isso. Ninguém pergunta se é o professor, mas essa massa aí, ela se desloca na horizontal ou na vertical? Essa massa aí, ela é para cima ou é para baixo? Não existe isso. Só existe a intensidade nas grandezas escalares. Não existe direção e sentido, tá? Bom, vamos falar outras grandezas vetoriais? Vamos falar, por exemplo, a velocidade. Lembra que velocidade positiva é andando para cá, né? Velocidade positiva, andando para cá. E velocidade negativa? Andando para o outro lado. Ou seja, a velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Ela vai me contar o quanto estava rápido, mas vai me contar se estava na direção X ou Y e vai me contar se estava indo para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda. Então, gente, grandeza vetorial é aquela que precisa de muita informação para que a gente entenda. Ela precisa da intensidade, da direção e do sentido. Beleza? Deixa eu te contar uma coisa. A intensidade, ela também tem outro nominho, tá? Intensidade a gente também chama de módulo, tá? Módulo. Mas isso é um nome chique para falar intensidade, é a mesma coisa, tá? Não precisa se preocupar com isso não. Mas eu quero que você saiba o módulo, porque em vários livros, em várias bibliografias, na literatura encontrada, a gente vai ver isso. A grandeza vetorial é aquela que tem módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Entende? Então tá. Gente, qual é a diferença entre direção e sentido? Quem sabe me dizer aí? Qual é a diferença entre direção e sentido? Ah, essa é difícil, hein? Vocês estão aí? Tá um breu, gente. Parece que... Professor, direção seria horizontal, vertical e sentido seria outra coisa.
Professor, eu achei a anotação aqui que a tia Vânia falou pra gente, e a direção é a propriedade comum à reta paralela, e o sentido Perfeito! é uma orientação sobre a direção. Ah, aí sim, olha só. Imagine que eu traço uma reta aqui, ó. A primeira colega que falou, ela acertou, mas ela falou só duas direções mais conhecidas. Ela falou, professor, tem a horizontal e tem a vertical. Isso são direções? Com certeza, ela tá certa. Mas aí a outra colega, meu, ela meteu um golaço já, ela já chutou no ângulo. Porque ela disse o seguinte, não necessariamente precisa ser horizontal e vertical. Basta ter uma reta paralela à base. Então olha só, imagina eu ter uma reta. Olha só, eu coloquei ela angulada de um jeito qualquer. Então, essa reta S, ela me mostra uma direção. A direção tá aqui. É a direção que vai, qualquer ponto que você vá, ou para cima ou para baixo aqui, você está na direção da reta S. Tá? A direção vai estar sobre uma reta base. Ah, professor, mas como é que eu faço para indicar, por exemplo, eu queria falar aqui para a colega Rafaela, eu queria falar alguma maneira que ela conseguisse identificar a reta S no caderno dela. Como é que eu explico para ela uma maneira dela traçar a reta S e que fique igualzinho a minha? Bom, tem um jeito. A gente pode trabalhar aqui, ó, com ângulos. Você pode, por exemplo, aqui acabou a caneta. Você pode trabalhar com ângulos e falar aqui, ó, vamos supor que esse ângulo tenha 25 graus, tá? E aí você pode dizer que a minha reta S possui direção de 25 graus com a horizontal. Perfeito, essa é uma direção. Agora, gente, se eu disser que eu estou correndo na direção da reta S numa velocidade de 10 metros por segundo. Vocês entendem tudo? Não, porque eu não contei se eu estou correndo morro acima ou se eu estou correndo morro abaixo. Então, quem vai contar isso daí é o sentido. Quem vai contar isso é o sentido. Então, a direção, gente, é essa reta aqui, ó. Se você traçar uma reta paralela a ela, uma reta paralela é aquela que não se toca nunca. Vai estar na mesma direção essa reta paralela, porque vai estar angulada de 25 graus com a horizontal também. Então a direção, ó, é uma reta ad infinitum, tá? Ela é para sempre para cima e ela é para sempre aqui para baixo, tá? Então para sempre para cima, para sempre para baixo. Agora o que é o sentido? O sentido já são as setinhas. Então, anota aí aqui, ó. Isso, eu vou diminuir aqui um pouco a reta S. Reta S é que vai me dar a direção. Já a setinha, gente, é quem vai me dar o sentido. Então, por exemplo, ó, esse é um sentido, ó. Esse vai ser o sentido. Esse é o sentido. Ou poderia ser também no outro sentido, tá? Esse é o sentido, esse é o sentido. Poderiam ser os dois aí, tá? Deixa eu recarregar minha carga pretinha aqui, ó. Essa tinta tem um cheiro bom. Pronto. Então, gente, já sabemos o que é módulo, direção e sentido. Direção, gente, tem a ver com a reta paralela, assim como a professora Vânia disse, tá? O sentido tem a ver com a orientação, tá? Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Ó, olha o que ele mostra aqui, ó. A e B têm o mesmo sentido, já elas possuem sentidos opostos a C e D, a reta. Porém, todas estão na mesma direção, tá? Na mesma orientação, tá? Ele diz orientação aqui, mas fala direção, que todos os livros falam direções, tá?
Todos os livros falam direção, direção, direção. Beleza? Então, ó, direção é a propriedade comum às retas paralelas, tá? A direção de A é igualzinha à direção de B, e é igualzinha à direção de C, igualzinha à direção de D, porém os sentidos são outros. Beleza, gente? É isso aí, ó. Então, ó, carro A e carro B, gente, estão na mesma direção? Carro A e carro B? Aqui, ó. Diz que sim. Sim, porque ó, olha a reta paralela aqui, ó. Horizontal. E a de baixo, a reta paralela aqui, ó. Horizontal. Então, estão na mesma direção, tá? E é claro, gente, isso para física é muito importante que você saiba. Por quê? Imagine que você está conversando com a sua mãe, ou com a sua avó, ou com o seu pai. Tá? Seu pai não é físico, né? Quer dizer, pode ser que seja, mas vai que ele não é. E aí você fala, ó, pai, o carro A e o carro B estavam na mesma direção. E aí eu tenho certeza que eles vão falar, tá maluco, filho? Eles não estão na mesma direção. Eles estão indo um para a direita e outro para a esquerda. E aí você vai poder falar, nossa, pai, os seus conhecimentos em física, eles estão muito incipientes, né? Estão muito beginner ainda, tá muito iniciante. Você fala, pai, os carros estão na mesma direção, entretanto, encontram-se em sentidos opostos. Poxa, pai, vai estudar mais um pouco. Aí você toma um tapa na boca, né? Quando isso acontece. Mas é isso, gente, entendeu? Ó, os carros na mesma direção, até porque eles estão na mesma rua, gente. Então, só podem estar na mesma direção. Beleza? Bom, então vamos dar uma lida aqui, ó. Grandeza física escalar ou vetorial. Ó, escalar é quando tem apenas intensidade. Um número resolve tudo, tá? Vamos dizer aqui, ó. Vamos anotar na lousa todos esses aqui, ó, para você ter, ó. Do lado de grandeza escalar. Comprimento, área, volume, temperatura, densidade. Vamos escrever tudo isso aí. Então, a grandeza escalar, basta a intensidade. E eu vou dar os exemplos agora. Massa, comprimento, né? Não é comprimento, né? Comprimento é assim, né? Em japonês, né? Comprimento, área, volume. O que mais que tem aí de exemplos? Tempo, energia. Ninguém pergunta se a energia é para a direita ou para a esquerda, né? Ah, hoje eu gastei 5.000 calorias no meu treino. Aí o pessoal fala, mas para a direita ou para a esquerda? Horizontal ou vertical? Você fala, cara, que viagem é essa que você está falando, loucão? Né? Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Mas para a direita ou para a esquerda? Não existe isso, gente. Densidade. Beleza. Já, gente, grandeza vetorial é aquela que existe módulo, direção e sentido. Beleza? Então, ó, para caracterizarmos... Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho e vamos ver, ó. Se a gente for caracterizar a aceleração da gravidade, devemos informar qual é a intensidade da aceleração, a direção, que a gente vai dizer que é vertical, e o sentido dela, para baixo. Entendeu? Então, qual é a aceleração da gravidade? O Gzão. Bom, ela tem módulo, direção e sentido. Então, força é uma, aceleração é outra, velocidade. Essa velocidade é em x ou é em y? Está andando em x ou está andando em y? Ela é positiva ou negativa? Tudo isso a gente precisa saber, tá? Então vamos lá. Deslocamento, velocidade, aceleração, força. Esqueci o deslocamento aqui. Gente, o que é deslocamento? Deslocamento é sair de uma posição e ir para outra posição. Então, ó, eu vou me deslocar, ó. Estou aqui do lado da lousa e aí eu vou me deslocar para cá.
Então eu tive um deslocamento. Vocês concordam comigo que se eu disser, pessoal, eu tive um deslocamento de 1 metro, isso não explica tudo? Porque você acha que 1 metro eu pararia aqui, mas eu poderia fazer isso, ó, 1 metro para fora, para o outro lugar. Ou 1 metro para frente, 1 metro para trás, 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, cada um no seu quadrado. E 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. Então, gente, isso significa que força, aceleração, velocidade, deslocamento precisa de mais informação para a gente saber. Precisa de mais informações, tá? Precisa de módulo, direção e sentido. Anota isso aí, módulo, direção e sentido. Pessoal, tem uma coisa que é importante você saber. As grandezas vetoriais, elas têm uma representação. A representação vai ser o nome da grandeza e vai ter sempre uma setinha em cima assim, ó. Sempre. Sempre terá uma setinha em cima. Sempre terá uma setinha em cima. Isso vai mostrar pra gente que é uma grandeza vetorial, tá? Aceleração. Então, por exemplo, se eu for escrever força, eu vou escrever F com um tracinho em cima, ó. F, setinha em cima. Aceleração, um A com um setinha em cima. Velocidade com setinha em cima. O deslocamento tá como delta S ali ou D? Tá como D. Então D, setinha em cima, tá? Se for o D sem a setinha em cima, tá querendo dizer uma distância qualquer. D com setinha, deslocamento. Pode ser para cima, para baixo, para direita, para esquerda, sentido positivo, sentido negativo, pode ser o que for. Tá bom? Gente, grandeza vetorial e grandeza escalar tem essa diferença basicona. O tempo, gente, é uma grandeza escalar, pois fica perfeitamente definido por um número real e a respectiva unidade, tá? A posição, então o tempo também, gente. O tempo, ele só anda para um mesmo lugar, né? Então não tem como a gente dizer que o tempo é para cima ou para baixo, tá? Não tem como. Beleza? Bom, vamos lá. O que ele está pedindo aqui? Enunciado para as questões 1 e 2, tá? Então vamos lá. Um carro se move da posição A para a posição B. Cadê a posição A e B? Ah, tá aqui, ó. Da posição A para a posição B indicadas na figura. Define-se deslocamento do carro D como sendo um vetor que tem origem na posição inicial e extremidade na posição final, tá? Então, o deslocamento D tem orientação mais bem representada pelo segmento. Bom, olha só, mais bem representada pelo segmento. Bom, tem A, B, C, D. Bom, ele estava origem em A e saiu em B. Para onde que vai ter essa setinha? Vai ser para baixo, não é verdade? Ó, tá em A e foi em B. Essa questão aqui era boa para cair na prova, né, gente? Faltou temperatura. Ah, anota a temperatura. Temperatura também ninguém pergunta, né? Se é para direita ou para esquerda, né? Ou pergunta. É, o colega ali acertou ali. O Vi ou a... Não, não é Vi. É Vit. Não sei quem que é, não. Quem é você? Vit. Não sei. Vitória. Ah, gente, vocês são muito... Como é que fala? Engraçadinhos, né? Vocês colocam uns nomes muito malucos, né? Vit ainda tá de boas, né? Mas o outro lá era Aniquilador. O outro lá era Insanity. Gente, até hoje eu juro que eu não sei quem é o Insanity. Mas vamos lá. 2. O deslocamento vetorial D entre as posições A e B tem. Então, o deslocamento vetorial D entre as posições A e B tem A, mesma direção e mesmo sentido do eixo Y. Gente, mesma direção sim, né? Mas mesmo sentido do eixo Y não, né? Porque o eixo Y tá para cima e o sentido do nosso deslocamento tá para baixo. Então vamos lá. Mesma orientação do eixo Y? Verdade, né?
Sentido perpendicular ao eixo X? Errado, não é sentido, é orientação. Mesma direção e sentido oposto ao eixo Y. Eu acho que essa tá mais corretinha, né, gente? E depois vamos lá. Direção perpendicular e mesmo sentido do eixo X. Não, aqui não tá certo. Aí ficou AD mesmo, ó. Mesma direção e sentido oposto ao eixo Y. Né? Quando ele fala que mesma orientação do eixo Y, ele quis dizer assim, tudo igual ao eixo Y, né? Então, falta um pouquinho aí. Pessoal, a massa de um corpo é uma grandeza escalar ou vetorial? Escalar, pois fica perfeitamente entendível um número real e uma unidade. Já deu o nosso horário, 9h02, né? Então, aula que vem, gente, a gente faz exercícios desse cara aqui, ó. Já terminamos o módulo 5. Módulo 5 não tem mais nada para fazer. E aí, aula que vem a gente vai fazer exercícios do módulo 5, tá? Mas nós devemos fazer, ó, introdução à física, beleza? Nós vamos já começar finalmente na física a aula que vem. Nossa revisão de matemática terminou, vai terminar a aula que vem, tá bom? No entanto, gente, eu sei que você já está atrasado. Eu quero deixar registrado aqui, ó, para eu olhar o vídeo aula depois, que colocar as TCs no AVA. TC módulo 2, 3 e 4. Mas aí, no caso, o senhor vai abrir um anexo, professor, pra gente... Vou abrir. Tá? Vou abrir igual esse daqui, ó, do módulo 1, tá? Só que, novamente, não passarei todas as questões. Eu não vou fazer o seguinte, não. Pessoal, faz aí tudo do módulo 2, 3 e 4. Não, eu vou lá, vou escolher os mais difíceis, vou escolher algumas e aí vou falar para vocês entregarem lá, tá bom? Vou dar um prazozinho, eu vou pensar. Eu só vou deixar escrito aqui para deixar registrado. Beleza? Então, gente, valeu. Até a próxima aula aí. Um abraço.